Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 17 de março de 2025. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o segundo domingo do tempo da Quaresma. No Evangelho, vimos Jesus na cena da Transfiguração. O que será que aconteceu naquela cena que nos inspira a meditar e aprofundar a nossa vivência do sacramento da confissão? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bora refletir. Na cena da Transfiguração aparecem três diálogos de Jesus. Diz o texto que ele subiu à montanha para rezar ao Pai. É o primeiro diálogo. Depois, nesta oração, aparecem-lhe Elias e Moisés. É o segundo diálogo, um diálogo com homens de Deus veneráveis do Antigo Testamento. E o terceiro diálogo é o de Pedro com Jesus, onde o apóstolo diz: Mestre, é bom estarmos aqui. Mas Jesus diz que é necessário continuar a missão, é preciso voltar para a vida, não é possível ficar por lá. Vamos nos basear então nesses três diálogos para considerar o sacramento da confissão enquanto um diálogo. Eu diria que a confissão ela é uma espécie bem específica de conversação. O que eu quero dizer é existem muitos modos de conversar. Existe a conversa informal do dia a dia, a conversa com os amigos, a conversa de trabalho, a conversa terapêutica, a conversa pedagógica. Mas o que caracteriza uma conversa de confissão? Vamos nos basear nesse texto do Evangelho e tirar para nós aqui algumas lições. Então vamos lá. São três os diálogos que nós também fazemos na confissão. Um diálogo com Deus, um diálogo com um homem de Deus e um diálogo com todo o mundo. Vou esmiuçar cada um deles. Vamos lá. Primeiro ponto, um diálogo com Deus. É bem interessante que a pessoa que busca o sacramento da confissão, ela está indo buscar o perdão de Deus. Mesmo que ela vá se acusar dos pecados para um sacerdote, ela, pela sua experiência de fé, pela sua consciência de pecado, que é uma consciência também vinculada à fé, vai pedir a Deus o perdão e a misericórdia. Nesse sentido, a confissão é uma conversa com Deus. Mesmo que algumas pessoas digam, eu me confesso direto com Deus. Mas, na verdade, a confissão também é uma comunicação com Deus. Ela não deixa de sê-lo. Ela não é uma comunicação só com o Padre, isso que eu quero dizer. Mas ela é, de fato, uma fala a Deus. Inclusive, em alguns ritos orientais, ou mesmo aqui no Ocidente, em fórmulas antigas, quando uma pessoa chega ou chegava para a confissão, ela dizia assim: Perdoa-me, Padre, pessoa de Cristo, porque pequei. Ou então, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Ou então, quando ela diz, no formulário atual que nós usamos, Padre, dai-me a vossa bênção, porque pequei. Ela está diante do Padre, mas pede para o Padre uma graça de Deus. Dai-me a bênção, porque eu pequei. Veja, nesse sentido, quando nós vamos nos confessar, é preciso ter claro que nós estamos nos colocando diante do Senhor. Nós estamos no tribunal da misericórdia. Nós estamos na instância máxima da graça do perdão. Talvez algumas pessoas não se confessem ou tenham bastante dificuldade de se confessar porque lhes parece que estão apenas diante do Padre. Nesse sentido, acho que a minha grande dica, ou mais do que isso, a minha indicação para uma boa confissão, é que é preciso resgatar o aspecto de fé da confissão. Se nós entendermos a confissão apenas como uma troca de papo, uma conversação moral com o padre, então, de fato, muitas pessoas vão se afastar da confissão. Mas se nós vemos no padre um mediador da graça,
e nele também aquele que acolhe, em nome de Deus, a acusação dos nossos pecados, e no mesmo nome do Senhor, derrama sobre nós a graça do perdão, a experiência da confissão é completamente diferente. Nesse sentido, o que me parece é o seguinte: muitas pessoas não se confessam, não é tanto porque elas não concordam com a teoria da confissão, né? Que Deus usa a mediação da igreja, que o padre é um representante da graça e da misericórdia, que ele media essa relação. Tudo isso, em certo sentido, as pessoas conseguem assimilar, entender, até aceitar. O problema é a experiência pessoal de fé. Só consegue se confessar quem se encontrou com Deus. Porque a pessoa parte, então, de uma experiência muito profunda do amor de Deus. E para essas pessoas, a confissão não é só mais uma conversa com uma outra pessoa, um ser humano, mas é uma conversa com Deus. É um estar diante do Senhor. Também a confissão tem um segundo aspecto, ela é uma conversa com um homem de Deus. E aí sim é o papel do padre. Assim como Jesus, que foi buscar o Pai, conversou com Moisés e Elias sobre a cruz que iria sofrer, assim também o penitente, que vai atrás do perdão de Deus Pai, encontra o sacerdote, um homem de Deus, para poder conversar sobre a sua cruz ou aquilo que lhe fez merecer ou participar do pecado da cruz, aquilo que nos afasta Deus de nós. Então, nesse caso, me parece que existe, sobretudo, uma vantagem a se considerar. Quando nós confessamos com um ser humano, que é o padre, nós temos a graça de termos a ajuda de um ser humano. Então, se lá no primeiro ponto eu falei que o padre é o mediador da graça, agora eu diria que ele é o mediador da palavra. Em que sentido? Porque eu não só apresento os meus pecados e recebo a absolvição, mas porque eu também posso ser orientado, escutado, amparado por uma pessoa concreta. Porque Deus acaba sendo, em algumas circunstâncias, muito abstrato para nós. Por isso, Deus nos deixou a igreja e os ministérios na igreja exercidos por tantas pessoas, porque nos ministros, os ministérios se tornam palpáveis, a graça se torna visível, Deus se faz um de nós. É uma continuidade do mistério da encarnação. O Verbo se fez carne, ele está no meio de nós, é o Emanuel, é o Deus conosco. Conversar com o Padre é uma forma de nos orientarmos no nosso caminho de fé. Me lembro de uma oração do Tiago Alberioni, que é um dos patronos da comunicação social no Brasil. É uma oração para as vocações. Ele vai dizer assim: eu te agradeço, Senhor, porque me destes um ser humano e não um anjo para ser o meu padre. Muitas pessoas falam assim: eu não vou confessar com o padre porque ele é um pecador. Olha, eu diria assim que sim, é isso mesmo, o padre tem muitos pecados. O padre, como qualquer fiel batizado, está também na luta pela sua santificação. Mas a questão é, eu não vou me confessar com o padre porque ele não tem pecado. Então, seria melhor então confessar com um anjo. Mas por que então ir ao padre? Porque o padre entende a minha natureza. Porque assim como Jesus se fez homem para vir em socorro da nossa frágil natureza, ele também nos deixou o ministério apostólico do perdão, quando ele mesmo disse aos apóstolos: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, ide pelo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados. E por que ele faz isso? Ele deu esse ministério para que através de seres humanos da nossa natureza, a nossa natureza humana fosse reconciliada com Deus. Bonita a imagem do Tiago Alberioni. Eu te agradeço, Senhor, porque um ser humano é meu Padre. Porque um anjo não me entende. Um anjo pode até me olhar, me admirar, me querer bem e, por causa do serviço que ele presta a Deus, até me ajudar na minha salvação. Mas um anjo nunca poderia me orientar.
suficientemente bem. Nós pedimos a intercessão do nosso anjo da guarda, por exemplo, mas o que ele pode fazer por nós é uma orientação de tipo interior, ele pode nos favorecer intuições, etc. Mas a vida da igreja é uma vida entre seres humanos. Então nós continuamos precisando uns dos outros. E um ser humano entende outro ser humano, somos a mesma espécie, somos do mesmo barro, sabemos o que sentimos, sofremos, precisamos, e um sacerdote, desde que bem preparado, e aí é claro, é preciso que os sacerdotes se preparem para esse ministério, pode ajudar muito uma pessoa, ou as pessoas. Por quê? Porque ele tem os pés no chão e o coração no alto. Porque ele é um homem ao mesmo tempo de Deus e um homem entre outros homens. Nesse sentido, a confissão é uma conversa muito humana. Não só humana porque é uma conversa dos nossos defeitos, mas porque ela é capaz de ir nas raízes mais profundas da nossa alma, onde estão também as origens dos nossos defeitos e, simultaneamente, as possibilidades da nossa santificação. Uma boa confissão, uma boa conversa com o Padre é sempre muito redentora, além da absolvição que ele concede, que é a graça maior, mas uma boa conversa sempre é transfiguradora, como Jesus no Monte Tabor. E o terceiro aspecto da confissão é que ela é uma conversação com toda a humanidade. Nesse sentido, o padre, ele faz às vezes, ele representa toda a comunidade de fé, particularmente a igreja, ele está ali em nome da igreja, mas também ele representa toda a humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro falou a Jesus lá no Tabor, mestre, é bom ficarmos aqui. Mas Jesus não permite que Pedro, Tiago e João fiquem lá na montanha, eles precisam descer e voltar para continuar a obra da evangelização, para socorrer as pessoas que precisavam. Então, o que está em jogo? Está em jogo que uma confissão, assim como a subida no Tabor, ela é o lugar em que nós somos tocados, transformados, mas que a gente precisa voltar de lá. E algumas pessoas poderiam falar, mas eu não quero voltar de lá. Mas a gente precisa voltar. Porque a obra continua, porque o reino ainda precisa ser edificado, porque o Senhor conta com o nosso trabalho de evangelização, nosso apostolado. Então, o padre, ele é aquele que nos envia, ou melhor, nos reenvia para o trabalho, para a vida, para a igreja, para os ministérios. Inclusive, há no formulário do sacramento da confissão uma fala que o padre pode dizer depois da absolvição, que é assim, está perdoado, vá em paz. Ou então ainda tem aquela frase que o próprio Jesus disse, né? Vá e não peques mais. São várias frases, mas a minha preferida é a primeira. Vá em paz, está perdoado. É um envio. Assim como no final da missa o padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, quando termina a confissão é preciso descer desse Tabor, dessa experiência da graça e continuar a vida, as relações, o trabalho, mas de um modo agora novo, transformado. Aliás, quando a gente se confessa, a gente não fala só as coisas que a gente fez diretamente contra Deus. Por exemplo, eu faltei na missa, eu deixei de rezar, ou então eu não fiz uma leitura espiritual, e etc, etc. A gente fala coisas que a gente fez uns para os outros. Eu magoei uma pessoa, eu feri alguém, eu tratei mal, eu lesei a propriedade material de alguém, né? Daí vem não furtar, não matar, tudo isso. Veja, ninguém mata Deus, ninguém furta de Deus. A gente mata e furta dos outros. E a gente confessa isso por quê? Porque a confissão é a gente falar não só o que a gente fez diretamente para o Senhor, mas o que a gente fez indiretamente para Ele. Porque assim como Jesus disse, né, quando fizerdes o bem a algum desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Mas quando a gente faz o mal, também a gente está ferindo indiretamente a Jesus e a Deus, o nosso Pai. Por isso o padre representa a humanidade e quando a gente pede o perdão para o padre, nós estamos pedindo perdão para toda a humanidade. Nós estamos pedindo a reconciliação com aquela comunidade humana
que nós ferimos, que nós atrapalhamos, com a qual nós criamos um tipo de rasgo no tecido das relações. É claro, só pedir o perdão não é suficiente, a gente vai ter que depois também fazer uma reparação, que é a penitência. Mas nesse primeiro momento, vamos olhar só essa dimensão. Confessar para o padre é reconhecer para a comunidade representada no padre que eu pequei muitas vezes contra as pessoas, mas que eu quero ser um irmão melhor. Um irmão melhor. Então, nesse sentido, para concluir a minha reflexão, um pequeno resumo. O que é a confissão? A confissão é uma conversa. Mas que tipo de conversa é essa? Daí vem essas características. Ela é uma conversa espiritual, direto com Deus. Ela é uma conversa espiritual mediada, através da conversa com o sacerdote. E ela é uma conversa quase contábil de prestação de contas e de pagamento de dívidas com todas as pessoas, para com todas as pessoas com quem nós convivemos e para as quais fizemos algum mal. A confissão é uma profunda conversa humana, divina e comunitária. O que fica para nós, então, para esse tempo da quaresma, Tempo em que a gente está se preparando para uma boa confissão, em função do tempo da Páscoa. O que fica para nós é que é preciso fazer essa boa conversa. Quando você for lá para a sua confissão, apresente para o padre os seus pecados como se estivesse falando diante do próprio Deus. O padre sabe que ele mesmo não é Deus. O padre não é Deus. Mas ele está ali para receber o seu coração contrito. Então diga: perdoa-me, Padre, perdoa-me, Senhor. E diga tudo o que você tem que dizer. Fala ali com Deus, Depois, aproveite e peça ao Padre: Padre, nesse aspecto, o senhor poderia me dar um conselho? Nem sempre o Padre vai conseguir delongar-se muito na conversa, mas se você for bem pontual: Padre, nesse aspecto, eu gostaria de um conselho, de uma palavra, para que eu possa vencer um vício, superar um pecado. O Padre vai te ajudar. E o que me parece o mais novo nisso que eu estou dizendo aqui, ou o menos falado, lembre-se de que ali você está diante da humanidade inteira. Você está se reconciliando com seus irmãos. Você está recomeçando a sua condição de filho de Deus Pai, mas também de um irmão que tem muitos irmãos e irmãs na igreja e indiretamente fora dela também. É isso, pessoal. Vamos nos preparar bem, que a nossa confissão seja uma confissão profunda, porque confissões profundas são transfiguradoras, fazem de nós novas criaturas. Desejo para você uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!